Agradecemos ao menos pela harmonização, na nossa casa, e dentro dessa harmonização, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos, viu? Estamos aí, mais uma segunda-feira, mais um estudo. Temos aí para o tema de hoje, terapia do amor. Nosso companheiro Jânio vai fazer o estudo por nós. E vamos então fazer a nossa prece inicial, para nós darmos início. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nos encontrando na casa de Milanês, onde fomos recebidos com muito carinho, com muito amor, já envolvidos pelos companheiros abnegados de luz, olhando por nós, trazendo equilíbrio, a paz para os nossos corações, que ela se estenda aos nossos lares, aos nossos companheiros que estão necessitados nesse momento, que ela se estenda por toda parte desse nosso mundo, no nosso planeta Terra. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa continuar nos iluminando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Convidamos então o Jaime. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Pediram a nós para falar hoje sobre a terapia do amor. E eu não pretendo trazer para vocês, não sei se vocês estão esperando isso, trazer para vocês que vocês vão receber um imenso amor e vão resolver seus problemas. É pelo contrário, não aquilo que a gente pode receber, mas aquilo que a gente pode doar. E essa terapia do amor partindo então de dentro de nós. E João fala para nós: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E se Deus é amor e a gente não ama, já tem aí um problema sério para nós. Porque quando a gente é criado por Deus, Ele coloca em nós a centelha divina e a gente tem um potencial para amar. É um potencial. Se nós não amamos, nós cortamos a nossa sintonia com Deus. A gente corta essa sintonia. Assim como vocês já imaginaram, por um acaso, o rio, por exemplo, perder a sintonia com a fonte, com a nascente, vai dar problema, não vai? Para ele? É a mesma coisa conosco também. A gente corta essa sintonia, aí dá problema para nós. A gente tem uma capacidade de amar. Nós trazemos em nós a centelha divina, que seria como se fosse uma sementinha de amor dentro de nós. É como se você pegasse um caroço de manga e você enxergasse nele a potencialidade. Ninguém pega um caroço de manga e fala: tem aqui um pé de manga e eu posso colher a manga dele. Fala do caroço? Não fala. Mas você pensa: se eu plantar e cultivar, ela vai crescer, vai se tornar uma mangueira e vai dar mangas.
A gente é a mesma coisa, ninguém pega a gente e fala que nós temos aqui um ser que ama completamente. Nós trazemos em nós a capacidade, a potencialidade para amar, mas ainda não amamos. Qual a diferença? Nós ainda não estamos cultivando dentro de nós o amor. Então, nós estamos desligados da fonte. Aí, vocês podem falar, o João fala para a gente, aquele que fala que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque como pode ele amar a Deus que não vê, se ele não ama o seu irmão que ele vê? E ele está completamente certo. Como é que você vai amar a Deus? Você nem sabe como é que Deus é. Faz a menor ideia como que ele é. Não tem a menor condição da gente amar se a gente não ama a nosso irmão que está perto da gente. Então realmente aqueles que falam que amam a Deus é mentiroso. Porque se não ama o seu irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? Então a gente tem que pensar muito sobre isso mesmo, realmente. Lá na questão 888 do Livro dos Espíritos, o pessoal aí todos já leu e estudou o Livro dos Espíritos, não é, gente? Não é isso? O pessoal adora estudar, adora ler, não é? Pega os livros, estuda, é uma maravilha, compara com o Evangelho, compara com o Novo Testamento, é todo mundo? Faz isso? Né? O brasileiro adora ler, né? Aí o europeu, ele lê em média 27 livros por ano. O brasileiro, meio livro por ano, em média. Somando todos os livros, que são livros divididos pela população, meio livro por ano. Aí eu vejo no supermercado, o cara chega lá, estou fazendo uma televisão aqui de R$4.000 por 2.300, 20 minutos para vocês pegarem a televisão e levar. Aí junta aqui um monte de gente em volta dele. Aí a televisão que ele está fazendo a 2.500, na internet está 1.800. Manipulados. Por quê? Culpa de quem? Do cara da televisão? Não, porque nós não gostamos de estudar. A gente não gosta de ler, o brasileiro não gosta de ler, de se instruir. O brasileiro detesta ler, estudar. Aí vê um negocinho lá no Google, lá, já acha que sabe tudo, né? O brasileiro assim, vê um negocinho no Google, só dar um exemplo, tá? Dipirona causa, vamos supor, causa espinha, por exemplo. Nada a ver, né? Dipirona causa espinha. Se for conveniente para ele, aí ele acredita e sai passando para os outros. Se não for conveniente, aí ele não acredita. O brasileiro é assim. Por quê? Detesta ler. Aí vem um político de uma linha de rede lá da política, vem o outro da outra, aí fica o brasileiro brigando com o outro, com o político. Não sabe quem está certo, quem está errado, não entende e está lá brigando com o outro. Defendendo o político como se fosse um time de futebol. Né? Não estuda, não lê, só aceita o negócio que vem pelo WhatsApp, né? Pela internet, não quer saber de se instruir. De forma completamente manipulada nós somos. Aí o nosso estado, nosso país está dominado por pessoas mal intencionadas que vão nos manipulando, porque a gente não quer saber de estudar e não quer saber de ler. Quantos livros vocês já leram esse ano? Você é um fenômeno. Você é um fenômeno. Se você já leu 3, você é um fenômeno. Porque se for pegar a média, eu acho que vai dividir os seus 3 por todo mundo. Por todo mundo aqui, de quantos livros leu. Então a gente tem que ler, né, gente? Temos que ler, estudar, instruir, para poder entender. E para estudar o Evangelho também nós temos que ler, por isso que eu estou falando. Pegar o Livro dos Espíritos e comparar ao Novo Testamento. Por quê? Quem que é mais importante para nós? A doutrina espírita ou Jesus? Jesus. Então tudo que falar aqui na casa, eles falarem, eu falar, a gente tem que comparar com o Evangelho de Jesus, para ver se está certo com o Evangelho, se está de acordo com o Evangelho de Jesus. Porque se tiver em desacordo, larga a doutrina espírita e fica com Jesus. Se tiver contrário ao bem, ao amor ao próximo, à caridade, larga e fica com Jesus. Até agora não falou nada contrário não, né? A doutrina espírita nunca me fala nada contrário à caridade. Mas se falar, larga a doutrina e fica com o Evangelho.
Agora, é diferente de pessoas, né, gente? Às vezes uma pessoa fala uma coisa errada, ela não representa a doutrina. Vocês têm, por isso que eu estou falando, tem que estudar, né? Tem que estudar para saber se a doutrina fala aquilo, né, gente? Correto? Então, a gente tem que estudar, tem que entender direitinho. Bom, questão 888 do Livro dos Espíritos, lá nos comentários, fala para nós. Olha que bacana, hein? Vocês vão ter que raciocinar junto comigo, todo mundo, hein? A atração, desculpa a minha letra, viu, gente? É a lei de amor para os seres primitivos. A atração é a lei de amor para os seres primitivos. O que é atração, gente? O que é atração? É quando eu vejo lá uma moça bonita, a moça vê um rapaz bonito e fica atraída? É isso? Fica atraído? Atração é o quê? Então, a atração é uma lei Oi? A atração é a lei de amor para os seres primitivos, né? Então vamos tentar entender a atração. Olha lá, nós temos... Alguém tem professor de química aí? Já deu aula de química? Nenhum? Ninguém? Não tem nenhum professor de química aí também. Se eu falar besteira não vai ter problema, né? Graças a Deus, gente. Bom, é uma lei uma lei da natureza. Deus é que colocou essa lei, tá? Os elétrons. Vocês conhecem elétron? O que é o elétron? É um elemento menor que tem na natureza? Não, já descobriram outros, mas vamos pôr que é um dos menorzinhos, né? Os elétrons, não, perdão, eu perguntei o que é os elétrons, mas o que são os átomos, tá? O que são os átomos? Me perdoe. O que são os átomos? São os elementos menorzinhos lá da natureza, né? Já tem menor lá, mas vamos pôr assim. O átomo, ele tem um núcleo. Parece que vai complicar, mas não vai não, tá, gente? Só para vocês raciocinarem comigo. Ele tem um núcleo. Em volta desse núcleo tem camadas, tá? Em volta desse núcleo. Nessas camadas giram os elétrons, né? Em volta desse núcleo tem a camada onde giram os elétrons, tá bom? Bom, o que isso tem a ver com a história do que a gente está falando? Primeiro, pode ficar à vontade. Primeiro, para que esse átomo mantenha esse elétron girando, tem que ter energia, não tem? Tem que ter energia aqui. Quem que libera essa energia? Esse ser que acabou de ser criado por Deus, ele vai para o plano físico e vai estagiar no átomo. Ele vai estagiar lá no átomo, e aqui vamos dizer aqui, ó, que aqui tem uma sementinha de espírito, que é o princípio o quê? Inteligente, muito bem. O princípio inteligente, que é aquela sementinha que eu falei com vocês. Acabou de ser criado por Deus. Então, ele fica lá no átomo liberando energia para poder fazer esse sistema funcionar. Então, desde o átomo já tem um ser? Já tem. Gente, de onde você tirou isso? Você ficou doido, menino. De onde você tirou esse negócio? Aí na questão 540 do Livro dos Espíritos, fala para nós assim: o átomo um dia será um arcanjo, assim como o arcanjo já foi um átomo. Olha que bacana, anotou todo mundo aí? Questão 540, todo mundo vai pegar o livro em casa e vai ler, não vai? Vai chegar em casa, todo mundo vai pegar o Livro dos Espíritos e olhar? Vai conferir? Vai mesmo? Olha que eu vou desdobrar e vou lá ver se foi mesmo, hein? Até parece que eu consigo desdobrar mesmo, né? Espírito que não é evoluído, é até difícil sair do corpo. Oi? Eu vou pegar o livro. 540, tá bom? Aí lê a pergunta toda, tudo bonitinho, você pega. 888 também está lá no final. Pega lá, está lá no final, tá bom? Lá nos comentários lá. Aí, gente, o princípio inteligente está aqui, ó. Liberando energia. Quando ele está liberando energia aqui e está mantendo o elétron próximo ao núcleo, é a lei de atração. Mas o que essa lei de atração trouxe de bom então? Acontece que é uma lei da natureza. A grande maioria dos átomos, eles precisam, para ficarem felizes ou
na linguagem da química, para ficarem estáveis, eles precisam de 8 elétrons na última camada para ficar estável. A outra já até bocejou ali, já está com sono, né? Esse negócio de química não é comigo, não é comigo esse negócio. Mas calma que vai ficar legal ainda. Aí olha só, para que ele fique estável, ele precisa de 8 elétrons na última camada para ficar estável. Vamos dizer, para ficar feliz, precisa de 8 elétrons, tá? Me pergunta por que não, que isso é lei da natureza, está na natureza descoberta pelos cientistas. Beleza? Tá, o que isso tem a ver com a história? Vamos lá. O hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele tem 1 elétron na última camada. Ele precisa de mais quantos para ficar feliz? Mais 7. Aí ele está passeando por aí, feliz na natureza. De repente ele encontra com o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 6 elétrons na última camada do átomo de oxigênio. O hidrogênio está passeando por aí, feliz e saltitante, só que não está totalmente feliz. Ele encontra com o oxigênio e fala: olha, a gente precisa de 8 elétrons para ficar feliz. Vamos juntar os dois? Aí o oxigênio vai: vamos, mas vai faltar um ainda. Aí o hidrogênio fala: não, tem um outro amigo hidrogênio. A gente chama ele, a gente chama o outro amigo hidrogênio nosso. Aí a gente junta e fica com 8. Aí a gente fica feliz. Aí escreve assim, ó, H2, são 2 átomos de hidrogênio. E o O, o que formou? H2O aqui é o quê? A água. E para haver vida na Terra precisa do quê? A água. Então a atração desses elementos aqui, a atração formou em nós a vida através da lei de amor de Deus profundo por nós. Então, nós desde o começo, qual foi a lição, a primeira lição que Deus ensinou para nós desde o começo, quando nós começamos a estagiar na Terra? Qual foi a primeira lição? Amor através da lei de atração. Então, se Deus começou as nossas lições pela lei de atração que criou a vida, qual era o recado dele para a gente? Que nós nos permanecêssemos uns separados dos outros, ou que nós nos uníssemos aos outros? E por que vivemos separados pelo egoísmo? Qual é o nosso problema? Falta de amor. Ainda não assimilamos a mensagem de Deus. Então, agora vocês entendem o que o João quis dizer? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós ainda não amamos, e não aprendemos, mas na questão 888, ainda completa para nós. A atração é a lei de amor para os seres primitivos da criação. Aí eles completam. O amor é a lei de atração para os seres mais desenvolvidos. Olha que legal. A atração é a lei de amor para os seres primitivos. É isso que os mantém unidos. O amor é a lei de atração para os seres desenvolvidos. É ele que deve nos manter unidos. Entenderam, gente? Então, qual que é o nosso problema aqui na Terra? Está faltando amor para nos manter unidos. Aí a gente está vendo guerra para todo lado, não está? Está vendo guerra. Por quê? Porque não consegue amar ao seu irmão. Não consegue amar o irmão. Agora, de onde que eles tiraram essa ideia? Acontece que o nosso mundo, ele funciona da seguinte forma. Qual é o seu nome? Abadia. O seu pensamento que você emite, ele vai e fica em volta do mundo, em torno do mundo. Ele fica preso aqui. O seu pensamento que você emite. O pensamento que cada um emite fica em torno do mundo. Por que fica em torno do mundo e não vai embora? Porque tudo é lei de atração. Se a gente emitiu, a gente recebe, atrai de volta.
Então ele fica preso aqui. Quando você não consegue renunciar a alguma coisa em favor do seu irmão, vamos supor, só dando exemplo. Você tem lá na sua casa o melhor lugar lá no sofá para sentar. Você adora aquele lugar. O seu irmão, sua irmã, seu marido, seu filho, sei lá, chega e quer sentar naquele lugar. Você, não, eu não vou dar esse lugar para ele, eu gosto desse lugar. Você emitiu um pensamento bélico. O que é pensamento bélico? De guerra. Você emitiu um pensamento bélico pequenininho, bem pequenininho. Vou te contar um segredo. Vou contar um segredo para ninguém escutar. Aqui eu também faço. Ninguém escutou, né? Só para você, conta para ninguém não, tá? Então, o que nós temos que fazer? Batalhar para aprender a renunciar. A renunciar. Por quê? Se eu faço isso, você faz isso, ela, a gente envolve o mundo de pensamento bélico. Quando o camarada aqui, ó, lá do outro país, o cara tá lá, quer invadir a terra dele. Aí ele pensa assim, o que eu vou fazer? Ele vai pegar inspiração no pensamento que envolve o planeta. Do que nós impregnamos o planeta? Pensamento bélico. O que ele vai fazer? Vai atacar o outro. Vai atacar o outro. Então, quem é culpado pela guerra, além dele? Nós também. Então, se nós queremos acabar com a guerra no mundo, é terminar com a guerra dentro de nossa casa. Dentro de nós mesmos. E julga lá. E julga, mas nós continuamos também. Nós não fazemos grande porque a gente não tem condição. Se tivéssemos, a gente fazia aquilo grande também. Ele está fazendo grande porque ele tem condição, a gente está fazendo pequenininho. Pensamento bélico. O que nós devemos fazer? Aprender a amar, renunciar, para que um dia, a hora que o camarada chegar no país do outro, eu quero essa terra aí. Ô meu filho, pode ficar, vamos para um lugar. Porque eu vou brigar, sua vida vale muito mais do que a terra. Minha vida, sua vida, a vida do outro, vale muito mais. Mas como que o mundo vai virar isso? Quando nós nos transformarmos. Quando a gente se transformar, o mundo se transforma. Porque a gente está aqui esperando, não, o outro devia fazer guerra, não? Que coisa terrível, coisa horrível, não devia fazer guerra. Ô minha filha, se lugar no sofá que é meu, tá? Aqui você não senta não. Aqui você não senta. Fazendo guerra aqui e falando que o outro não deveria fazer lá. Verdade ou mentira? Verdade. E a gente não enxerga. A gente não percebe. A gente tem que mudar a nossa forma de agir a partir de hoje, não é amanhã, depois, não, a partir de hoje, para que os outros não consigam mais aurir pensamentos emitidos por nós, pensamentos voltados para a guerra. Nós temos que mudar também, porque se não mudarmos, o mundo não muda. Vocês estão achando que Deus vai fazer essa plim? O mundo muda. Cada um faz a sua parte. E a hora que a maioria estiver fazendo sua parte, aqueles que não querem vão ter que dar licença. Está chegando, né? Está na transição aí, né, gente? Nós estamos na transição. Bom, então, nós temos que aprender já desde o átomo que o importante é nos mantermos unidos através da lei de atração. Aí, chegou para Jesus, em Lucas capítulo 10, o samaritano, o doutor da lei, ele falou com Jesus: Senhor, qual o maior mandamento da lei? O que Jesus respondeu? Ninguém sabe. Foi pegadinha, né? Jesus respondeu isso? Não. Jesus falou assim: o que falei? Fala. O que está escrito na sua lei? Qual que era a lei que os fariseus, que os judeus seguiam? Na época de Jesus? Hein, gente? Ah, não, gente, vocês vão responder isso para mim. Não, vou ficar aqui a noite toda. Vou liberar o pessoal, não. Qual que era a lei que os fariseus, que os judeus seguiam na época de Jesus? Hã? Quem falou Moisés? Não, não só os 10 mandamentos, todas as leis, né? As leis de Moisés, correto? Era essa lei que eles seguiam.
Aí o que o fariseu respondeu para Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua capacidade, e ao próximo como a ti mesmo. Porque todo mundo acha que foi Jesus que falou isso. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Estava escrito já na lei de Moisés. Ele não falou da lei dele. Pode olhar lá, acho que está em Números, se não me engano. Está lá no Velho Testamento, tá? Esse eu não tenho certeza exatamente, não, mas depois é só pesquisar na internet. Está lá no Velho Testamento. Vem lá do Velho. Qual que é então a lei que Jesus trouxe? Eu vos dou um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha o que Jesus falou: eu te dou um novo mandamento. Se a gente amar ao próximo como a nós mesmos, tá bom, tá? Mas Jesus trouxe um novo: amar o próximo como ele, Jesus, amou. Qual é a diferença? Qual é o seu nome? Hernan, você gosta de batata frita? Gosta, não gosta? Se eu te amar como eu me amo, eu adoro batata frita, eu vou te dar batata frita, não vou? Você gosta de doce? Eu também. Se eu te amar como eu me amo, eu vou te dar doce. Batata frita faz bem para a sua saúde? Não. Doce faz bem para a sua saúde? Não. Então, se eu te amar como eu me amo, eu vou ficar os dois doentes. Mas eu, pelo menos, aprendi a dividir. Já está bom, né? Mas não é perfeito. Jesus, se eu te amar como Jesus amou, eu não vou te dar nem doce nem batata frita. Aí você está pensando, se eu prefiro o amor do outro, então... né? Entenderam, gente, a diferença do amor de Jesus para o nosso amor pelo outro? Mas se a gente aprender a dividir, já está bom, porque nem isso a gente faz. A gente pega o doce todo para nós, a batata frita toda para nós. Nem isso a gente divide, né? Já está bom, não está? Mas aí o fariseu, o doutor da lei, o judeu, falou com Jesus. Falou assim, querendo se justificar, na passagem fala, e ele querendo se justificar porque ele não amava, ele não fazia o que ele estava falando, ele querendo se justificar, pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Querendo dizer assim: eu não sei quem é meu próximo, por isso que eu mando. Até parece, né? Que não sabia mesmo, né? Aí Jesus fala: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Correto? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aqui está o nível do mar, ó. Nível do mar. Aqui está a cidade de Jericó, que eu acho que está 240 metros abaixo do nível do mar. Aí você se pergunta: por que o mar não invade ali então? Porque o demônio está aí na frente. Ela está abaixo do nível do mar. E a cidade de Jerusalém, eu acho que está, se não me engano, a 750 metros, mais, acho que é 850, um negócio assim, acima do nível do mar. Está lá no alto, tá? A cidade Jerusalém, Jericó. Jericó é uma cidade comercial, de trocas, uma cidade onde vai vender as coisas. E Jerusalém é a cidade onde eles iam ou vão até hoje. Ah, não, gente. Vou fazer o que lá? Rezar. Esse povo não jantou, não? Não. Jerusalém é a cidade que representa Deus. Jericó representa as coisas do mundo. As coisas do mundo. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Isso quer dizer, se ele descia de Deus para as coisas do mundo, ele estava descendo em padrão vibratório, baixando a vibração, correto? Ele então, claro, quando a gente cai em padrão vibratório, a gente cai na mão de salteadores que vêm roubar a nossa paz. Ele caiu na mão de salteadores. Eles o roubaram, bateram muito nele e deixaram ele quase morto. Passou por ali um doutor da lei. Aliás, passou por ali um sacerdote. E ele, vendo aquele homem caído lá, vamos supor que você está aí caído, passando mal, passou de largo, que fala na passagem, passou longe, desviou, não fez nada, não ajudou. Passou por ali um levita, né? Levita, isso mesmo, né? Um levita, que era a pessoa que cuidava das coisas do templo, manter o templo limpo, cuidar das coisas do templo, tudo. Passou por ali, viu? Desviou, passou longe.
Veio por ali um samaritano. Veio por ali um samaritano. Agora, abrindo parênteses, o samaritano era tido como pessoa de má vida. Por que o samaritano era tido como pessoa de má vida? Porque muito antes de Jesus teve uma guerra, foi invadido a região da Judéia. Os samaritanos também são judeus também. Eles, então, os judeus enfrentaram os samaritanos para não morrerem, deixaram com que fossem invadidos e fizeram uma amizade com o pessoal. Então os judeus ficaram muito bravos com aqueles outros judeus, e a partir daí o samaritano começou a ser visto como pessoa de má vida. Era pessoa de má vida, considerada pessoa imunda. Tanto é que, se vocês olharem em João capítulo 4, fala para nós, aliás, João capítulo 2, né? Fala para nós o seguinte, que a mulher, que Jesus estava na fonte, e a mulher chega lá para tirar água, e Jesus fala com ele, dá-me de beber. Aí ela fala, como sendo você judeu, conversa comigo que sou samaritana? Era proibido conversar judeu com samaritano. Para Jesus não tem isso, né, gente? Lógico. Bom, mas aí é o seguinte, ele era tido como pessoa de má vida, só que ele, vendo a pessoa caída, fala lá na passagem, tocou-se de íntima compaixão. Quando tocou-se de íntima compaixão, quer dizer que ele foi lá dentro do coração buscar o sentimento de amor. E ele então desceu do seu cavalo, e ele foi e atou nas feridas do camarada vinho e o que é, gente? O que ele atou? Eu esqueci. Esqueceu? Esqueci. Não tem problema, esquecer pode. O que ele atou lá, gente? O que ele colocou nas feridas? Não, mas vocês estão muito estudar, gente. Nossa Senhora, tá bravo, hein? Ninguém está estudando. Vinho, e a gente mostrou o mar ali, né? Estava fácil pra caramba. Colocou vinho e azeite nas feridas. O vinho, ele tem álcool, ele vai desinfetar, não vai? E o azeite, ele tem o papel também de desinfetar, mas também de cicatrizar e de amenizar a dor. Amenizar a dor. Bacana. Agora, o vinho, ele arde um pouco, né? Ele arde um pouco. O azeite, ele é mais ameno. Bom, e espiritualmente falando, nós estamos interessados no sentido físico ou espiritual na passagem? Espiritual. Espiritualmente falando, qual é o sentimento que cicatriza e ameniza a dor? O amor. Então o azeite representa o amor para nós. Aí nós vemos que a primeira coisa que ele fez, qual foi a primeira coisa que eu falei que o samaritano fez? Desceu do seu cavalo. E nós, como estando muito orgulhosos, não parece que a gente está em cima de um cavalo? Primeira coisa, tem que deixar o que de lado? Orgulho. Tem que descer do cavalo, deixa o seu orgulho de lado e vai ajudar as pessoas. Então foi a primeira coisa que ele fez. Bom, aí lá em Mateus, se não me engano, capítulo 15, deixa eu ver aqui, eu separei, se eu esquecesse, né? Vamos ver. É tanta coisa para lembrar, né? Vamos ver o que eu separei para nós aqui, para ver essa passagem que é importantíssima para nós agora, para a gente compreender. Vocês estão raciocinando junto comigo, gente. Vamos lá. Aqui, ó. Não, essa. Aqui, ó. Fala para nós assim, ó. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e submergisse nas profundezas do mar. Que legal, vai ficar legal, vou ficar assim, né? Tem que entender agora. Vocês entenderam? Qualquer um que me escandalizar um desses pequeninos, melhor seria que amarrasse nele uma mó de azenha
e submergisse no fundo do mar. Você pensou uma coisa dessa? Sabe o que é uma mó de azeite? Sabe o que é uma mó de azeite? Sabe não? Uma pedra, muito bem, menina. Uma pedra. Vamos lá, ó. Uma pedra desse tamanho, para o tamanho de uma pessoa, né? O tamanho de uma pessoa aqui. E ela girava em torno de outra pedra. Essa pedra girava em torno de outra. Mas a primeira coisa que Jesus falou: se escandalizar um desses meus pequeninos. Por um acaso, quando falou escandalizar um desses pequeninos, a gente pensou nas crianças. Mas, espiritualmente falando, nós aqui, nós somos grandes ou pequeninos? Pequeninos. Então, o que ele está falando? Se você escandalizar um desses pequeninos que ainda estão em evolução, melhor seria que amarrasse a pedra no pescoço. Vocês quem? Todos nós. O que é escandalizar? É você dar mal? Hein? Exemplo. Escandalizar é dar mau exemplo. Mau exemplo é escandalizar. Então, se você der mau exemplo para as pessoas que ainda estão em evolução, que estão aprendendo, melhor seria amarrar a pedra no seu pescoço. Então, o que os dirigentes espíritas, a casa espírita, pode fazer de melhor para as pessoas que estão ali? Exemplo. A melhor coisa que os dirigentes da casa espírita, os espíritas, pode fazer por quem está aqui é o exemplo. É dar o exemplo. De quê? De amor, de caridade, de bem fazer. Esse é o melhor exemplo que nós podemos dar para os nossos irmãos. Se nós não dermos esse bom exemplo, dermos mau exemplo, melhor seria atar essa pedra no pescoço. O que é atar essa pedra no pescoço? Essa pedra não pesava mais ou menos umas 4 toneladas. Levinha, né? Umas 4 toneladas. Ela girava aqui, ó. Vamos supor, aqui no chão, ó, tem uma outra pedra redonda e tem nela um sulco aqui, ó. Um rasgo assim, ó. Um friso, isso, a palavra está tentando lembrar, obrigado. Um friso. A outra pedra girava em cima dela, assim, em pé, ó. Em cima dela, para quê? Você jogava aqui as azeitonas desse friso, essa pedra ia girando, aqui tinha um barril, e o azeite ia caindo aqui, ó. O azeite ia caindo aqui. Olha que bacana. Agora, por um acaso, dona Matinha, você não consegue pegar uma pedra de 4 toneladas, amarrar no seu pescoço e depois disso ainda pular dentro d'água? Não consegue. Sentido figurado ou literal? Figurado. Sentido figurado. É sentido simbólico. Ninguém consegue fazer isso. Mesmo que conseguisse, não é para fazer. Não é isso? Ninguém consegue. Olha só. Por isso nós estamos tirando aqui o espírito da letra, tá, gente? Para a gente compreender o que Jesus quer dizer. Para você tirar então o azeite, você precisa dessa pedra, girar aqui das azeitonas. O que a azeitona tem no meio dela? Caroço. Então ela tem no meio dela a dureza. No meio dela. Agora que vocês têm, eu falei que vocês tinham que raciocinar comigo, eu ia dar moleza para vocês não. O que representa, eu comecei isso lá no começo da palestra. O que representa a vida na terra? A água. A água, gostei. Agora sim, o pessoal acertou. A água representa a vida na terra, não é isso? Se a água representa a vida na terra, qual é o símbolo da encarnação? Mas, gente, é da encarnação. Tem, gente? Ah, meu Deus, achei que estava indo bem. Nicodemos chegou para Jesus e falou: hein? Nicodemos chegou para Jesus e falou: mestre, bem sei que vem da parte de Deus, porque se não viesse, se não fosse da parte de Deus, você não conseguia fazer as coisas que você faz. Aí Jesus falou com ele: para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. Aí o Nicodemos falou: mas como pode ser isso? Aí Jesus falou: é necessário nascer da água e do Espírito. O Espírito é se renovar. A água é o quê? Hein, gente? Vida, mas é o quê? Representa o quê? Não, gente, quando a gente está na vida aqui na terra, o que a gente fez para estar aqui? Reencarnou.
reencarnou. A água então representa a reencarnação. Quem falou isso? Foi a doutrina espírita ou foi Jesus? Jesus. Quem que ia conferir lá que chegasse em casa? João capítulo 3. Notou? João capítulo 3. Já tem 3 coisas para conferir, que são 540, 888 e João capítulo 3. Então, a água, gente, representa a reencarnação. Quando a NASA vai procurar vida física em outro planeta, qual coisa que eles procuram primeiro? A água. Se perguntasse para você, fala assim, resume a vida num símbolo só, a vida na Terra, qual que vocês falavam? A água. Então a água representa a vida física. Agora, você vai pegar uma pedra daquela, amarrar no pescoço e pular na água. Ou seja, a pedra representa aquilo que quebra a nossa dureza. E o que faz a gente quebrar a dureza? A gente vir para a encarnação e passar por um monte de provas e expiações, problemas. O nosso coração, ele está cheio, a gente começou primeiro, está cheio de orgulho, vaidade e egoísmo. Isso é duro ou é macio? É duro. Nós temos em nosso coração então a dureza. Para quebrar essa dureza, então, nós temos que ir para a reencarnação, passar pelas provas e expiações representadas pela pedra, que são pesadas para nós ou são leves? Pesadas. Mas você vai poder se separar delas? Não. Representa amarrado em seu pescoço. Agora, passando por essas provas e expiações no ciclo da vida, você vai quebrar a dureza do seu coração e vai tirar aqui o azeite, que é representado, que representa o amor. O que o samaritano colocou para cicatrizar o sofrimento daquele cara? Azeite, que representava o amor. Onde que a gente tira esse azeite? Através das múltiplas reencarnações. Através das múltiplas reencarnações, a gente tira esse azeite que representa o amor. Então, por que estamos passando agora por provas e expiações? Para retirar a dureza de nossos corações e recolher de nós o azeite do amor. A gente precisa dessa pedra amarrada no pescoço. Precisamos. Por isso ela vai amarrada no pescoço. Porque a gente não pode se separar dela enquanto está aqui encarnado, porque senão não tira a dureza do coração. Entendeu, gente? Complicou? Complicou sim, só que a gente foi raciocinando, né? Não foi? Raciocinando? Vocês gostaram de raciocinar? Mentira, não gostaram nada. Olha aí, gente, mente não, hein? Então, tiramos o azeite do amor. Agora, nós sabemos onde que o samaritano conseguiu aquilo que o sacerdote não tinha e que o levita, como é que chama o cara lá? Levita. O levita não tinha o amor. Onde que ele tirou? Nas múltiplas reencarnações, passando pelas provas e pelas expiações, ele conseguiu retirar isso. E nós ainda então temos que passar por múltiplas encarnações com essa pedra das provas e expiações amarrada no pescoço, para que a gente consiga vencer também. Não é fácil não. Não é não, viu menina? Não é fácil não. Pelo contrário, é muito complicado para nós. E a gente vai sofrendo, achando que não merece aquilo, mas vem Pedro e fala para nós, lá em 1 Pedro 4:8: irmãos, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, o que ele está falando? Se você está cheio de pecado, tem que passar pelas provas e expiações, começa a amar, que você fica livre delas. Mas nós, rebeldes que somos, não queremos amar, não queremos renunciar. Aí
A gente vê aí nas famílias, morre um pai, uma mãe, uma vovó, aí começa a brigar por causa de herança, gente. Começa aquela briga terrível por causa de herança. Aí um quer ter mais que o outro, um acha que o outro está ganhando mais do que o outro. Aí a família para de conversar. Eu conheço múltiplas famílias, um monte de família que para de conversar porque um ganhou um pedacinho de lote a mais. O lote dele tem 100 metros a mais do que o meu, isso é injusto, eu trabalhei muito mais, eu ajudei minha mãe muito mais. Aí não conversa mais por causa de um pedaço de lote. Aí não quer que o outro, aí fica criticando o outro que está invadindo a terra lá, está brigando do mesmo jeito. Conheço gente que briga por causa de um pouquinho de dinheiro, está brigando, fica com raiva do outro, não conversa mais. Por causa de, antigamente aquele negócio que prestava ser disco, né? Disco de vinil, aí brigava por causa do disco, não conversava mais com a pessoa, foi coisa material. Olha como que nós somos duros, gente. Como é que o nosso coração é duro, a gente não consegue renunciar a uma coisa pequenininha. Não consegue. E a gente briga com o nosso irmão, com a nossa família, por causa de coisas. Oi? Com a pedra no pescoço. Com a perna amarrada no pescoço. Aí Jesus chegou com os discípulos lá na mesa e os judeus ficaram observando que os discípulos não lavavam as mãos para poder comer. E eles então chegaram para Jesus e falaram com ele: Senhor, por que os seus discípulos não lavam a mão para poder sentar à mesa? Aí Jesus falou que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca que contamina o homem. Aí eu fiquei pensando, fica pensando assim: nossa, mas Jesus está incentivando o povo a lavar, comecei a lavar a mão, né? Não é isso? Só que nós temos a nossa estrada evolutiva. Então a gente começa a evolução correndo. Mineral, tem que um respondeu, hein? Depois passa para o reino vegetal, depois o reino animal, depois o reino nominal. Qual reino nós estamos? Nominal. Nós estamos no reino nominal. Beleza. Aí Jesus falou que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Por um acaso Jesus falou que contamina o corpo? Não. Ele falou que contamina o homem. O que é o homem? É o ser espiritual do reino nominal, ou seja, são os espíritos. Traduzindo a fala de Jesus, se ele me permite, se não for muita arrogância, traduzindo a fala dele, o que contamina o espírito não é o que entra pela boca, mas o que sai. Ele não falou que contamina o corpo. Agora, se você comer sem lavar as mãos, vai contaminar o corpo? Contamina. Ele falou para comer sem lavar as mãos, por acaso? Não. Ele falou que contamina o espírito não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Mas normalmente é isso mesmo, né? Porque o que você fala para a pessoa que ofende, não tem como ser engolido de volta. Você pode arrepender aquilo amargamente, mas não tem como se pedir desculpa, um monte de coisa, não tem como ser não. Pedir desculpa não tem como, né? Mas não volta atrás, né? Não tira nada atrás. Não volta atrás, né? Então, gente, olha só, o que contamina o espírito não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Aí os discípulos não entenderam. Aí Jesus depois, em particular, eles perguntaram para ele, mas vocês ainda não entenderam que o que você come entra pela boca, passa pelo ventre e é lançado fora? E o que sai da boca, olha só, procede do coração. Jesus falando, o que sai da boca procede do coração. São as ofensas, os maus pensamentos, a inveja, todas essas coisas nos vai relatando lá. O que sai da boca procede do coração. Isso aí ele repete. Isso é o que contamina o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Agora, nós estamos falando da terapia do quê? Do amor. Aí, a fala de Jesus é uma das falas mais científicas de todos os tempos que eu já vi na minha vida. É a fala mais científica de todos, que todo mundo acha que é religiosa. Aí eu estava falando, uma pessoa
Vamos supor que fulano odeia ciclano. E ele emite pensamentos negativos contra ciclano direto. Pode ser que ciclano receba ou não, depende dele. Se ele tiver deixado, não tem ódio contra ele, não recebe. Se ele não tem compromisso também de outra encarnação, né? Pode ser que ele não tenha ódio agora, mas tenha odiado encarnações passadas e ainda não resolveu o problema. Já tem que ter evoluído, né? Já teria que ter evoluído. Se não evoluiu, ele recebe. Se ele já evoluiu e não mantém ódio também, ele não recebe. Acontece que essas vibrações de fulano, o que eu falei? Tudo que a gente emite fica em torno do planeta, correto, gente? Tudo que a gente emite fica em torno do planeta. Quem já leu o livro Missionários da Luz? Capítulo, acho que é capítulo 6 e 7. Estão lembrados? Capítulo 6 e 7, Missionários da Luz? Missionários da Luz. O livro lembrando do capítulo aí também é demais, né? Lá, gente, olha só, vocês vão ver coisas semelhantes, não tá? A gente tem no próprio, isso aqui é importantíssimo para nós, gente. Muito importante para a gente entender a questão do ódio, tá? Então presta bastante atenção nisso. Nós temos no plano espiritual elementos que foram criados por Deus ainda primitivos na evolução, que são iguais às células, são mínimas, muito pequenininhas, que estão ainda no plano espiritual, estão em espírito ainda, quer dizer, princípio inteligente. Elas precisam ir para o corpo físico para poder evoluir. Quando o fulano emitir um pensamento de ódio, ele pode impregnar esses elementos aqui no plano espiritual. Ele emitiu um pensamento de ódio. São emissões negativas ou positivas? Negativas. Ele impregnou esses elementos de vibrações negativas. Negativas. Tá? Quem é a pessoa no mundo, raciocinem comigo, que está em maior sintonia agora com isso aqui? Hein, gente? A pessoa que emitiu. A pessoa que emitiu é a pessoa que está em maior sintonia com isso, porque foi ele que emitiu. Então, isso vai ser atraído por ele. Isso vai ser atraído por ele. E eu acho que toda casa espírita devia ter uma coisa: uma simulação do perispírito, mostrando os pontos vitais, os chakras, sabe? Eu acho que é interessante a gente fazer isso, a gente colocar para a gente poder mostrar, e até bom para o passe, né? O pessoal entender para o passe também. Então, gente, nós temos o espírito, perispírito e corpo, não é isso? O corpo não se liga direto ao espírito, porque o espírito não se liga direto à matéria. Como o óleo não se liga direto à água. Precisa do que para poder fazer a ligação? O detergente, não é? A mesma coisa, o perispírito faz o papel do detergente em outro sentido, não na limpeza, na ligação. Então, espírito, perispírito, faz a ligação com o meu corpo. No perispírito, o meu corpo está aqui, eu passei para cá, é perispírito. Eu tenho 7 chakras principais, os centros vitais. Coronário, que está ligado a Deus. Quando a gente está fazendo prece, está pensando em Deus, coronário. Cerebral, fica lá no meio da cabeça, lá dentro, nessa direção. O centro vital cerebral. Eles ficam girando, tá? Vibrando. O cerebral comanda todo o restante do corpo. Faríngeo, aí comanda a fala, a respiração. Cardíaco, comanda a circulação e os sentimentos. Esplênico, comanda as defesas do organismo, estão ligadas aos glóbulos brancos. Gástrico, estão ligados à digestão e assimilação de energia. Genésico, ligado à criatividade do ser, também à questão sexual, mas não apenas, ligados à criatividade em geral. Música, pintura, poesia, tudo que é criatividade. Beleza? Nós temos esse senso. Por que isso é importante? Vamos supor que eu coma muito. O meu centro no perispírito não está no corpo, tá? Do corpo, ele liga, por exemplo, o meu centro gástrico se liga ao meu intestino e ao meu estômago. Correto, gente? Bom, ele está ali. Vamos supor que eu coma muito. Se eu como demais, esse centro vai estar equilibrado ou desequilibrado? Desequilibrado. Esse centro está desequilibrado. Bom, eu emiti vibrações de ódio para o universo. Eu
como fui eu que emiti, eu atraí elas de volta. Quando elas chegam de volta, tem uma coisa, elas passam pelo meu espírito. Por onde no meu espírito? Pela consciência. Passa primeiro pela minha consciência. Se a minha consciência identificar que eu não tenho compromisso com aquilo, não passa. Não passa. Se a minha consciência identificar que eu tenho culpa naquele caso, passa. Eu que emiti a vibração de ódio, eu tenho culpa ou não? Tem. Passa pela minha consciência. Passou pela minha consciência no espírito. Foi para o meu perispírito. Perispírito. Ele começa a girar, esses elementos começam a girar o meu perispírito. Porque eu me traí. Ele encontrou um ponto fraco no centro gástrico. Encontrou um ponto fraco. É onde eu como muito. Está fraco esse ponto. Eles começam a se instalar nesse ponto. Daqui começa a passar para o corpo físico. Começa a passar para o intestino, para o estômago. Eu começo a ter uma gastrite. Continuo emitindo vibrações de ódio, apesar de receber conselhos da espiritualidade, do Evangelho de Jesus, das reuniões aqui na casa, para abandonar o ódio, eu não abandono. Eu continuo recebendo aqueles elementos. Vira uma úlcera, e eu continuo emitindo as vibrações de ódio contra o meu semelhante. Vira um câncer, e eu continuo emitindo vibrações de ódio, e eu desencarno. Agora, me falem uma coisa: o que me contaminou? Foi o que entrou na minha boca ou o que saiu dela? Saiu da boca, que ofendeu o meu semelhante, que era para ofender o meu semelhante. Foi lá, voltou e me atingiu. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque isso que eu emiti aqui procedeu, saiu de onde? Do coração. Agora, existe fala mais científica que vocês já viram do que essa de Jesus? Ela é extremamente científica, essa fala. Agora, se querendo isso, eu estou falando de uma forma grosseira de coisa bem mais grave, que é um câncer. Mas uma dorzinha de cabeça que a gente tem é resultado de alguma coisa que a gente pensou mal. Qualquer coisa que a gente tem em nosso corpo físico de desequilíbrio é resultado daquilo que eu emiti para fora de mim e volta para mim e me atinge. Isso chama para nós isso aqui, ó. O que é isso? Lei de causa e efeito. Vai e volta. Aí foi culpa de Deus? Deus, o pessoal fala, Deus está me castigando. Por um acaso Deus entrou na história ali? Ele entrou ali na história? Não. Ele fez as leis dele quando criou o mundo e deixou as leis. Ali, ó. O que é que Deus entra nesse caso aqui? Ele tenta nos consolar, nos ajudar, nos orientar para a gente sair desse ciclo. E o pessoal acha que Deus está me castigando, não, ele está tentando ajudar você sair fora disso. Mas tem que ter essa lei, porque se não tiver, como que a gente vai quebrar a dureza da nossa azeitona ali? Vai tirar o egoísmo, o orgulho e a vaidade de dentro de nossos corações, aquela dureza que a gente falou. Se não tivesse essa lei, a gente ia permanecer do mesmo jeito, odiando para sempre. E é isso que é bom? A gente permanecer odiando para sempre. Então, funciona para nós a terapia do amor ou não? Voltamos a Pedro novamente, 1 Pedro 4,8. Vai olhar? 1 Pedro 4,8. Irmãos, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Tende ardente amor uns para com os outros. É fazer o que o samaritano fez. Gente, o samaritano é representativo. Não quer dizer que você vai encontrar uma pessoa caída no chão todo dia, mas você vai encontrar uma pessoa precisando de amor, de carinho, de consolo, uma pessoa precisando de alimento, uma pessoa precisando de cobertor, uma pessoa precisando de alguma coisa que você possa fazer para melhorar a vida dela. Talvez a palavra, mas qualquer pessoa que esteja precisando de alguma coisa para você melhorar a vida dela é aquele companheiro caído no chão. Pode ser o que for, gente. Toda vez que você entrar no ambiente,
Observe o que aquele ambiente está precisando da sua ação do bem. O que você pode fazer ali para melhorar? Se você vê um papel no chão, pegue. Uma pedra que alguém pode tropeçar, cate. Alguém triste, console. Alguém com fome, dê de comer. Alguém precisando de perdão, perdoe. Alguém querendo o seu lugar no sofá, dá um lugar no sofá. Esse está difícil da garrafa. Sente o sofá então. Pois é. Tô brincando. Tem que aprender a dividir, né? Tem que aprender a dividir. Então, gente, se nós não mudarmos a nossa forma de agir, o nosso mundo não vai mudar. Nós não vamos vencer essas dificuldades que a gente está passando por elas. Terapia do amor é de dentro para fora e não esperar que ela venha de fora para dentro, porque senão vai ficar frustrado. Porque se a gente só aprontou, ou só aprontou não, aprontou muito em outras encarnações, porque o que é que fez para merecer o amor agora? Se tivesse feito para merecer o amor, não estaria passando pelas dificuldades que a gente passa nesse momento. Não estaria aqui, eu acho. Talvez pudesse estar. Tem algumas pessoas que a gente vê que amam, já amam, né? Que fazem muito bem, que amam. Tem algumas pessoas que fazem. Aí tem algumas pessoas que recebem muito carinho, são muito amadas. Quer dizer, ela plantou aquilo. Mas são raras, né? São raras pessoas. A maioria está passando por problemas, dificuldades, passando por muita coisa complicada. Entenderam, gente? Terapia do amor é trabalhar no bem. Terapia do amor é colocar em prática a caridade, que a doutrina espírita fala conosco. Fora da caridade não há salvação. É praticar o bem todos os dias da nossa vida. Eu agradeço a casa, a oportunidade de a gente estudar juntos, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Agradecemos ao Jaime pelo brilhante estudo que ele produziu esta noite. Agradecemos a oportunidade de poder apreciar um estudo deste, que nos ajuda a crescer, a desenvolver, a melhorarmos a cada dia, que a gente aprenda a amar e elevar um pouco, apagando o egoísmo, apagando todo o mal que a gente traz no coração, para que a gente possa crescer, desenvolver, ter mais amor para acabar com as guerras, com todo esse sofrimento que está na terra. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo para que nos fortaleça, nos ajude a afastar todo o mal do nosso coração, que nos ajude a poder amar, respeitar o nosso próximo, ser caridoso, buscar sempre ajudar aqueles que necessitam, e que a gente possa estar sempre dispersando boas energias para que o mundo se torne um lugar melhor para se viver, para que acabem as guerras, acabe todo esse sofrimento que tantas vidas estão ceifando, para que as pessoas possam ter mais amor, ter menos apego às coisas materiais, poder ser mais caridoso com os outros, poder servir aquilo que lhe sobra, e estar sempre disposto a caminhar junto com o seu irmão, ao invés de afastá-lo. Senhor Jesus, abençoe a todos que estão nessa casa, que todos possam levar para cá, para os seus lares, boas energias, paz, amor e fraternidade. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.